Olá, alunos! A partir de agora eu vou fazer uma série de vídeos sobre números complexos. Em cada um desses vídeos eu vou trabalhar um conteúdo específico deste assunto. Então, a primeira pergunta é: como é que a gente resolve a equação x² menos 2x mais 2? Isso é uma equação do segundo grau. A gente já aprendeu que para resolver a equação do segundo grau a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, para utilizar a fórmula de Bhaskara, primeiro eu tenho que tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A é quem está junto com o x², então qual é o coeficiente aqui? É 1. O B é o coeficiente do x, quem está junto com o x? Menos 2. E o C é o termo independente, então mais 2. Tirei A, B e C, vou calcular agora o delta. Tem gente que faz a fórmula de Bhaskara tudo junto, né? E outros que fazem o delta separado. Eu faço separado. Então, primeiro eu vou calcular o delta, que é B² menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser o B é menos 2, menos 2², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, o delta vai ser menos 2², que é 4, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 aqui. O meu delta deu 4 menos 8, resulta em menos 4. Ou seja, vou continuar a resolver minha equação, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, x igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, x igual a menos com menos vai dar mais 2, mais ou menos raiz de menos 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aqui nós temos um problema, porque até então a gente aprendeu que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o que a gente fazia? A gente dizia que não existe raiz real, porque a gente conhece até agora o conjunto dos números reais, né? Que são os números positivos, os números negativos, fração, decimal e números irracionais. Mas nada que eu consiga resolver raiz quadrada de número negativo. A partir daqui, agora a gente vai conseguir resolver isso aqui com os números complexos. Então, nos números complexos, que é um novo conjunto que a gente está aprendendo agora, existe uma notação que indica que raiz quadrada de menos 1 a gente vai trocar pela letra I. Essa notação foi o matemático Euler que criou. Então, a gente sabe que quando aparecer raiz quadrada de número negativo, a gente vai conseguir fazer uma troca pela raiz quadrada de menos 1, sendo um número imaginário I. Então, vamos lá. Voltando à resolução, a gente chegou que o delta era menos 4. Então, a gente tinha feito lá que o x era o menos b, então 2, né? Menos 2, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2 vezes a, que era 2. Perfeito. Então, agora eu sei que essa raiz de menos 4 aqui, eu posso escrever de que forma? Eu posso separar em raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Porque menos 4 é 4 vezes menos 1. Então, eu posso fazer essa separação. Existem propriedades da radiciação que me garantem isso. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos aqui no canal que fala sobre as propriedades da radiciação. Quanto que é a raiz de 4? Que número que elevado ao quadrado vai resultar em 4? Número 2. Quanto que é a raiz de i? Quanto que é a raiz de menos 1? A gente já viu antes que é o i. Então, a gente vai trocar essa raiz de menos 4 pelo valor 2i. Então, eu tenho aqui que o x vai ser igual a 2 mais ou menos 2i dividido por 2. Então, eu vou ter um x', que é 2 mais 2i dividido por 2. E um x duas linhas, que é 2 menos 2i dividido por 2. Eu ainda posso simplificar isso aqui. Como eu falei em sala de aula para vocês, para ficar mais fácil, a gente vai colocar o denominador para cada um. Então, 2 dividido por 2 mais 2i dividido por 2. Porque aí a gente percebe o que pode simplificar. O 2 dá para simplificar com o 2, que vai dar 1. 2i simplificando com o 2, que vai dar i. Então, uma das respostas no conjunto dos complexos para a solução dessa equação é 1 mais i. Então, aqui embaixo eu vou fazer 2 sobre 2, menos 2i sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, menos 2i dividido por 2, que vai dar i. Então, essa é a outra solução. Então, as minhas duas soluções para essa equação,
um mais i e um menos i, que são as soluções no conjunto dos complexos. Não percam os próximos vídeos em que a gente trabalhará mais questões de números complexos aqui no canal. Até mais!